E abrindo o programa de hoje, vamos mostrar os dados então, da pesquisa IDEA, que ouviu brasileiros que vivem nos Estados Unidos. O IDEA ouviu 802 cidadãos americanos que têm origem brasileira que vivem no país entre os dias 6 e 12 de outubro. A primeira pergunta foi em quem que eles pretendem votar para presidente lá. 60% disseram que pretendem votar em Kamala Harris, 35% Donald Trump, 2% disseram outro candidato e 3% disseram que não sabe. O IDEA perguntou também quem os brasileiros acham que vai vencer a eleição desse ano. Aí o resultado ficou um pouco mais apertado. 50% disseram que Kamala Harris deve ser a vencedora e Donald Trump venceria para 45% dos entrevistados. E 5% disseram que não sabem. E a terceira pergunta que o IDEA fez foi sobre quem foi o melhor presidente americano para a comunidade brasileira nos últimos anos. Joe Biden foi apontado como melhor por 60% e Donald Trump por 33%. Outros 7% disseram que não sabem. E aí, chamando a Sila para comentar esse estudo, Sila, uma das coisas que você contou pra gente colocou na reportagem sobre a pesquisa, é que tem crescido o número de brasileiros que se identificam com os republicanos nos últimos anos. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse movimento. Olha, de fato, tem aumentado, a gente já faz essa pesquisa, é o terceiro ciclo de eleição que a gente faz essa pesquisa, a comunidade brasileira é majoritariamente, segundo a pesquisa, apoiadora dos democratas, mas, de fato, como você disse, tem aumentado o número de republicanos e, ao meu ver, é uma consequência também do tipo de imigração que tem ocorrido para os Estados Unidos. Você não tem mais um imigrante que em busca de subempregos ou, enfim, que reflete o que o resto da comunidade latina, muitas vezes a gente enxerga os Estados Unidos. Hoje você tem uma imigração de empresários, de empreendedores que abrem os seus negócios, que têm renda e que, portanto, podem ter um voto ali mais ideológico em favor dos republicanos. No entanto, você tem ainda majoritariamente ali apoiadores de Kamala Harris e a gente atribui isso especialmente à política de imigração de Donald Trump, né, que ele fez durante o governo dele, que você observa ali que foi mal avaliado pelos brasileiros, em que existiam expulsões sumárias, né, de pessoas, inclusive, né, de curso superior, que têm renda, né, esses brasileiros que a gente ouviu, eles são regularizados no país, mas existe esse medo de você ter expulsões sumárias, ter uma mudança muito radical, e lembrando que imigração é um ponto central nessa campanha desse ano. Sila, bom dia, mais uma vez um prazer tê-la conosco. Teve ali dois dados que eu achei interessantes para a gente mostrar que o brasileiro, o americano de origem brasileira, né, ele também parece muito realista, porque embora 60% deles digam que a Kamala Harris vai ser o voto deles, quando se pergunta quem vai vencer a eleição, é bem mais apertada, né? A opinião deles. Queria entender como é que você viu essa discrepância um pouquinho desses resultados também. Olha, eu tenho até um pouco anedotário, mas como é a terceira vez que a gente faz essa pesquisa, nas outras duas a comunidade brasileira acertou o resultado, mesmo tendo preferências diferentes do que seria o resultado. Em 2016, os brasileiros acertaram que Donald Trump ia vencer a eleição por uma margem pequena de votos, que foi o que aconteceu, e na última eleição de que Joe Biden venceria a eleição. Então agora a aposta da comunidade brasileira é na Kamala Harris por uma margem pequena de votos, mas acho que isso reflete de fato o que está acontecendo, né? Você tem uma oferta muito grande de pesquisas públicas ocorrendo no país nesse momento, e todas elas mostram uma eleição muito apertada, né? Se fala ali de 270, 268 no colégio eleitoral, enfim, margens apertadíssimas, pode ser uma das eleições mais apertadas da história. Então, acho que tem ali uma consciência de que isso pode ocorrer. Agora, me chamou muito a atenção também na pesquisa essa correlação entre o voto da comunidade brasileira e a aprovação dos dois governos, né, tanto do governo Joe Biden quanto do governo, da memória do governo Donald Trump, né? Então você vê ali que há uma correlação mesmo e uma intenção de voto muito ligada à
a essa aprovação e desaprovação de cada um dos governos, embora seja a Câmara lá a candidata, né, a gente tem ela como representante de Joe Biden na disputa. E tem um dado interessante também, que é o número de brasileiros que estão se tornando cidadãos americanos a cada ano, né? Tem cerca de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos hoje, em vários status imigratórios diferentes, né? Green Card, regulares, irregulares e cidadãos. E a cada ano, mais ou menos, 10 mil brasileiros se tornam cidadãos americanos com direito ao voto. Lembrando que só quem pode votar quem tem a cidadania americana. E aí eu queria perguntar para o Maurício o peso disso nessa eleição, porque a cada ano um grande contingente, né, de novos cidadãos americanos juram a bandeira, passam a ter direito ao voto. E numa eleição que está tão apertada, né, como que esse público pode acabar sendo decisivo? Bom, na verdade eu queria dizer que essa amostra foi construída em 2016 com a ajuda de um pesquisador local de Massachusetts chamado Álvaro Lima, que é um conhecedor aí da imigração brasileira, e é importante dizer que 80% dos eleitores americanos, brasileiros americanos, né, que é o que o Rafael falou, que tem direito a voto, eles estão concentrados em 3 estados, que é o estado de Nova York, que é o estado de Nova York / New Jersey, o estado de Massachusetts e o estado da Flórida. E tem 2 motivos que os brasileiros estão com esse perfil mais republicano, né? A Cila mencionou bem aí o perfil de imigração, ou seja, tem mais esse perfil na Flórida, ou seja, o peso da Flórida para a comunidade brasileira é maior do que era em 2016. E o perfil de imigrante da Flórida dialoga muito com o que a Cila falou, né? E além disso, quem estuda imigração nos Estados Unidos fala que as segundas e terceiras gerações de voto latino costumam ser mais republicanas do que as primeiras. E eu acho que a comunidade brasileira está nessa onda. Em relação à comunidade brasileira ser importante ou não para a eleição, na verdade o problema é que a comunidade brasileira está em estados que são mais praticamente decididos, né? A gente tem concentração na Flórida, que é republicana, a gente tem concentração em Nova York e New Jersey, que é democrata, e Massachusetts, que é super democrata. Então, nessa eleição, a comunidade brasileira provavelmente não vai fazer a diferença para quem vai ser o presidente ou o presidente dos Estados Unidos.